nunca devemos esquecer que o lar é o autêntico formador das pessoas. As crianças aprendem continuamente através dos pais, não só do que eles estão contando, falando, mas sobretudo pelo que eles veem neles, como é que eles atuam, como é que eles respondem um para o outro perante os problemas, como é que eles agem. Bom, em definitivo, as crianças observam e copiam muito do proceder dos seus pais perante a vida, no seu dia a dia. E a autêntica educação dos valores se transmite, passa realmente de pai para os filhos, desde o dia do nascimento até o final da vida. Olha a importância da nossa atitude diante da família, como nós podemos ser tão importantes para melhorar este mundo, não é verdade? Estamos aqui com esse querido professor Anderson, que está nos dando uma verdadeira aula a respeito de como a gente pode fomentar os valores familiares. E no bloco anterior eu pedi a ele, né, que desse dicas práticas de como a gente pode fomentar, por exemplo, o valor da fé. Qual seria a atitude que um pai e uma mãe, né, enfim, os familiares poderiam ter para desenvolver este valor tão importante que é o da fé, da religiosidade? Primeira coisa é criar um conceito que rege aquela família com relação à fé. Sim. Porque fé é um conceito muito forte. Sim. Se você definir para a nossa família o que é fé, então não vou falar do Anderson, da família do Anderson. Na nossa família, fé é acreditar. Acreditar em Deus, Sim. acreditar em mim e acreditar no próximo. Acreditar que tem um cara lá em cima que está orquestrando tudo isso aqui embaixo. Acreditar que eu venho para esse jardim supremo para contribuir, acreditar que o próximo, que o outro também vem para trazer a contribuição dele. E está fazendo a diferença no mundo hoje quem acredita, e quem acredita em milagres. Sim. Então, se você determinar dentro da sua família um conceito, e todo mundo tiver essa mesma definição desse mesmo conceito, fica muito mais fácil de você, através de um sinal, de uma troca de olhar, no dia a dia, no cotidiano, você está passando na rua, você vê uma pessoa de um jeito que você não sabe se ela está passando mal, não sabe se ela está perdida, não sabe se ela está... Às vezes a gente tem uma imagem, você está na cidade grande, você tem uma imagem que pode ser um perigo, né? Um assaltante, não sei. E quando você tem o valor da fé, e você tem isso muito forte dentro de você, parece que te traz uma força, uma coragem diferente daquelas pessoas que não vivem esse valor. Então é acreditar no próximo. Se é um valor meu para acreditar no próximo, por que não perguntar se o próximo está precisando de alguma coisa, você está bem, você precisa de alguma informação? Na pior das hipóteses, se for um assaltante, muitas vezes o assaltante fica sem reação, ele não vai te assaltar. Já vi casos de, nossa, eu estava preparado para assaltar, o cara vira e me vem, o cara foi tão generoso que o cara fica sem reação, desmonta o cara. Mas assim, no dia a dia, cada vez mais, a gente tem a oportunidade de reforçar o valor que a gente tem. Então, eu costumo dizer, né, quando eu termino minhas palestras, eu falo, faça todo dia uma coisa boa para você, faça uma coisa boa para alguém que você ama, mas principalmente, faça uma coisa boa para alguém que você não conhece, para alguém que você nunca viu. E eu tenho certeza que sua vida vai ser ainda mais repleta de significado, de sentido. Então, quando você tem fé, eu falo de milagres. Eu acredito muito que a vida é feita de milagres, só que tem os milagres de Deus, né, quando você tem o conceito de fé, que a gente não consegue explicar, né? Então teve aquela criança, a mãe com o carrinho do metrô, que o bebê caiu nos trilhos, foi arrastado pelo trem 150 metros e o bebê saiu vivo, né? Então a gente não consegue explicar. Dizem que o homem não fica 5 dias, 7 dias sem água. Sim. Aí acontece o terremoto, então ficou 14 dias. Aí no Japão teve um caso de 23, 24 dias. Né? Então, assim, isso é milagre de Deus. É coisa que só Deus consegue explicar. A gente não tem discernimento para entender uma coisa dessa. Mas também tem os milagres do homem. Aquele milagre do homem que é aquele que ele acredita tanto, que ele faz tanto por onde que ele consegue o que ele quer. Então, quantas mães estão vendo a gente agora que ouviram do seu médico dizer assim, olha, você nunca vai poder engravidar. Sua chance de engravidar é 0,01, você nunca vai poder engravidar. E essa mãe acredita, essa mulher, né, com a sua garra, com a sua força, com o valor da coragem, da fé dela, acreditou tanto que era possível e está hoje vendo o filho, filha correndo no quintal da casa e mais um monte de lugares, na sala, enfim. Então, através desses momentos, né, quando você está assistindo televisão, quando você está assistindo um programa, acabou um programa desse, é um ótimo momento para você pegar e fechar um programa desse e falar, filho, vem cá, assistir um programa hoje, na hora do almoço, na hora da janta. Quantas pessoas que eu conheço que pegam, tem um amigo meu que ele faz, segunda-feira é o jantar da família. Então ele junta, todo mundo janta na segunda, tem o do domingo também, mas por que tem que ser no do domingo? Domingo tem muita gente que vem, então é o da segunda que ele faz, aí é ele, a esposa e os filhos. Aí ele faz a pergunta, gente, o que aconteceu essa semana que vocês gostaram muito, que vocês se orgulharam muito? Olha aí, olha a dica. E aí cada um comenta uma coisa. Perfeito. O que você fez que se pudesse voltar, se faria diferente? Eu falando disso, estou lembrando de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, ele dizia que sempre quando acabava um projeto, uma causa dele, ele avaliava de 3 formas. Ele fazia 3 perguntas, que bom, que pena e que tal.
Então a pergunta era, que bom que deu certo, que bom que a gente ajudou a cuidar das crianças, dos animais. Que pena que choveu na hora e a gente não estava preparado com a chuva, que pena que atrasou as pessoas, enfim. E que tal? O que a gente vai aprender com isso que a gente viveu para que a gente possa fazer diferente na próxima vez? Então são situações como essa que você pode trabalhar o valor da fé. Sem dúvida nenhuma. E sempre a nossa postura, né, no dia a dia de ter a fé de que tudo vai terminar bem, que a gente vai fazer a nossa parte, e os pais são muito importantes nisso, porque às vezes eles se queixam muito, reclamam muito, estão sempre focando no lado negativo, e isso transmite para a criança também. Sim, e assim, a gente tem que ter essa consciência, nossa vida não é fácil, então a gente acorda com uma energia maravilhosa. Sim. Aí quem mora em prédio, entra no elevador, às vezes fala bom dia, outra pessoa não responde. Sim. Você já pega esse trânsito que a gente está acostumado nessas cidades que a gente vive, que é um absurdo. Então você já chega no trabalho com uma energia diferente daquela que você saiu de casa. Trabalha o dia inteiro, volta para casa. Então a energia nossa ela vai mudando muito durante o dia. Então não é fácil o nosso dia. Mas se a gente tem muita fé, se a gente tem um propósito muito grande, se a gente não abre mão dos nossos valores, daquilo que a gente realmente acredita, quando você chega em casa cansado à noite, cuida do marido, cuida da esposa, cuida dos filhos, exausto, você põe a cabeça no travesseiro, nessa hora você tem a convicção de que você deu mais um passo rumo ao seu propósito. Né? Alguns dizem que é nessa hora que Deus entra no seu quarto, põe a mão na sua cabeça e fala obrigado, meu filho, obrigado, minha filha, por continuar a minha criação. Então é isso, essa é a definição que a gente tem que ter da vida. Com certeza. Outra coisa que a gente também sempre recomenda é, ao sair com as crianças, repasse com elas, antes delas chegarem nos locais, o que você espera que ela faça. Então, olha, você entrou, cumprimente a pessoa, não importa se você conhece ou não, não é verdade? Fale bom dia, boa tarde, boa noite, fale muito obrigada, muito obrigado para os meninos. Enfim, eu acho importante repassar essas regrinhas básicas de convivência, não é verdade? Porque às vezes a criança não guarda isso. E às vezes... Minha mãe nunca deixa eu esquecer dessas coisas. É mesmo? O que ela faz, ela Marcinho? Fala assim, ô Marcinho, quando você chegar em tal lugar, não mexe em nada, fala bom dia pras pessoas, que quando você chegar em casa, você vai ver comigo. E eu nunca esqueço, porque quando chegar em casa, eu não quero ver com ela, não. Esse ver com ela, na verdade, ela vai repassar pra você as regras, e se você não as cumpriu, evidentemente, tudo na vida tem consequência, não é verdade? Nenhuma. Então ela vai fazer, talvez, você escrever várias vezes, devo cumprimentar as pessoas, devo emprestar o meu brinquedo para o meu amiguinho, coisas assim, não é verdade? Tem que ser didático. E falando sobre didática, a questão das escolas. A escola, ela também, evidentemente, pode fomentar valores. Sim. Quais são os valores, assim, importantes que a escola deve desenvolver? A questão da união é muito importante. A questão do respeito, né? Respeito é uma palavra que todo mundo fala, todo mundo usa o tempo todo, mas que muitas pessoas não sabem o conceito que estão por trás da palavra respeito. Certo. Né? Então, quando a gente fala de respeito, é bonito de se ouvir. Mas o que é respeito? É você respeitar, né? Você admirar, ou admirar não é a palavra exata. É você ter uma consideração, uma percepção do outro, do jeito que ele é, independente do jeito que você gostaria que ele fosse. Respeitar isso. Então, a pessoa tem um monte de qualidades e um monte de defeitos. Sim. E do jeito que ela é, eu respeito ela, eu aceito ela, eu quero estar do lado dela. E as pessoas querem respeitar impondo o ponto de vista delas, baseado na expectativa que é dela. Então, eu, por exemplo, eu adorei essa dica que você deu agora para os pais. Então, se você já fala para o filho antes, olha, quando você for para lá, eu espero isso de você. Você está combinando o jogo. Claro. Agora, tem muitos casais, o pai com o filho, que não fala nada e depois manda conta, depois quer cobrar algo que não foi. Exatamente. Que era uma expectativa. Filho, a minha expectativa era que você chegasse, ficasse sentadinho, não fosse bagunçar, sujou toda a roupa, a gente vai para outra festa, agora você está todo sujo, eu não trouxe outra roupa. Pô, mas você não combinou, você não alinhou aquilo antes. Se tivesse combinado antes, talvez ele não teria sujado, ou talvez ele falasse, pai, leva outra roupa porque vai estar meu priminho lá e eu vou querer brincar com ele, eu não garanto essa calça clara aqui. Então, o respeito é isso, é você estar o tempo todo posicionado para receber o outro do jeito que ele é. A escola tem que trabalhar isso o tempo todo, porque as diferenças... Diga, meu querido. Falando assim, me lembrou, sabe de quem? Do Teco. Ah, é o Teco por quê? Porque o Teco agora tá naquela idade de adolescente, não tá? Tá mesmo. E ele fica questionando, contestando os valores da família. Ele fala assim, não, o certo é assim, o certo é assim. Isso é certo. E como a sociedade também vê os valores familiares atualmente? Será que é os mesmos? Tem mudado? Porque os adolescentes têm feito um reboliço, né? Então, Teco está nessa fase da adolescência. Sim. A adolescência é a fase da transgressão. Então, tem alguns conceitos que são muito comuns nessa fase. Primeiro é o seguinte, ele quer se sentir pertencente ao grupo. Sim. Grupo dos amigos. Exato. Essa é a primeira coisa. Segundo, tem o lado de questionar, porque ele quer testar se aquilo realmente é um valor ou não.
se aquilo realmente vai ser importante para a vida dele ou não. Se o pai e se a mãe dele de fato acreditam que aquele valor vai fazer a diferença na vida dele ou não. Então o tempo todo ele vai questionar, o tempo todo ele vai testar, você vai falar, é por aqui, é por esse caminho, né? E esse filho vai tentar ir por outro caminho. Para ele ver será que é esse valor que eu quero mesmo ou não? Será que esse é o caminho mesmo? Meu pai está certo ou não? Porque meu amiguinho está indo por aqui. Por exemplo, é muito comum o pai e a mãe falar assim, olha, na nossa casa um valor é a gente almoçar juntos, domingo, sentados à mesa, toda a família reunida. E aí no final de semana seguinte esse filho vai para a casa do amiguinho. Só que no amiguinho a mãe almoça no sofá, o pai na cozinha, o outro no quintal, o outro só almoça mais tarde, sei lá que horas, o outro não almoça. Isso é valor e contravalor que você pode estar criando. Você manda uma mensagem de valor e ele está recebendo outra mensagem de contravalor. Pode ser que isso não vire valor. Então você tem que estar muito atento, na fase da adolescência, principalmente, aos testes que seu filho vai fazer. Falando a respeito disso, que eu achei muito interessante, porque também nós temos muitos pais que se separam, não é? Infelizmente, Sim. O número está cada vez maior. E às vezes acontece isso. Na casa do pai existe uma regra, né? Ou até às vezes uma liberdade maior, porque normalmente a guarda fica com a mãe, então o pai fica com aquela situação de deixar fazer tudo. Dorme a hora que quer, come o que quer, aonde quer. E muitas vezes os filhos questionam mesmo, na casa do meu pai, ou não na casa do meu amigo, é desta forma, lá é muito mais legal. Não é importante a mãe ou o pai falar assim, bom, lá pode ser assim, mas aqui as nossas regras são essas, Sim. Porque nós vivemos dessa forma muito bem na nossa família. Suzy, isso acho que é o maior desafio de um casal separado que tem filhos hoje. Quem separa é o casal. Sim. O marido e a mulher. Mas o pai não separa do filho e a mãe não separa do filho. Então, por mais que tem pessoas que separam numa boa, tem gente que tem um desafeto enorme, não consegue ter uma amizade, enfim. Mas a partir do momento que você tem um filho, de algum modo, com a ajuda de advogado ou não, vai ter que sentar esse casal e alinhar quais são os valores. Esses valores da família com relação ao filho, eles têm que ser universais. Alguns vão ter que ser universais. E essa mãe talvez vai ter que abrir mão de alguma coisa que é muito importante para ela como valor, e esse pai também vai ter que abrir mão em prol da família, Exatamente. Em prol da formação dessa criança. Então, alinhar claramente, olha, lá em casa ele tem horário para tudo. Exato. Quando ele for vir na sua casa, eu não gostaria que você deixasse ele ficar a noite inteira no videogame, não sei o quê, porque isso me desmoraliza. Isso faz com que eu fique como bruxa e você como o pai generoso, carinhoso e liberal. Então, alinhar e vice-versa, porque tem um outro problema aí, que essa criança pode triangular, né? Então, começa a jogar informação Exatamente. Um contra falar o outro. O que interessa. E aí o pai entra nessa armadilha, ou a mãe entra nessa armadilha e começa a falar mal da mãe. E isso vai para um caminho que é o pior caminho para a formação dessa criança. Não estou nem falando do casal, que também não é legal. Então, primeira coisa, senta você e seu parceiro, sua parceira, seu ex, conversa assim, olha, quais são os valores que quando a gente estava junto a gente não abria a mão? São esses, lista. Quais são os valores que eu quero incluir agora na separação? Olha, disciplina, pontualidade. Então, quando a gente combinar que você vai pegar ele às 5, vem às 5, porque ele vai ficar esperando desde as 4. Ansioso. Então, não chega às 5h30 por causa do trabalho, então marca 6, ou marca 7, chega antes, surpreende ele de forma positiva. Claro. Então, combinar essas coisas, o que incomoda, o que não incomoda, o que a gente não abre mão, é fundamental. E sendo flexível nesse trato. Combinou, aí tem que cobrar. Perfeito. Olha, fantástico. Tudo que o meu querido professor aqui nos ensinou é uma coisa que a gente pode e deve fazer no nosso dia a dia. Você gostou dessa entrevista? Você pode assistir de novo. É só você acessar o nosso site www.paulinas.org.br. Lá você pode assistir este programa e os anteriores também. E se também você quiser mandar uma pauta, sabe, uma sugestão, se você tem dúvidas, opiniões, você pode entrar em contato conosco. Programa Família em Foco no nosso e-mail paulinastv@paulinas.com.br. Diga, meu querido. Legal, marquei tudo aqui, viu? Aham. E esse livro aí, que livro que é esse daí? Olha, é um livro, pra sorteio, aliás, pra dar 2 pra mim? livros maravilhosos. O que realmente importa é um livro fantástico que está sendo um dos mais vendidos, não é verdade? Do Brasil. Olha. E ele trata do quê? Falo de missão. Missão. Falo de valores como fé, humildade, amor, dignidade. E ajuda as pessoas a buscarem viver aquilo que realmente tem valor para elas. E esse daqui eu adorei. Meu jeito de dizer te amo. Olha que coisa mais fofa. Olha que capa bonita, olha Linda, só. não é verdade? Esse livro fala de amor, é uma declaração de amor, onde são fotos e frases para reforçar cada dia a relação do casal. Ah, pensei que só amor. tinha um jeito de falar te amo. Não, tem são muitos 60 formas jeitos. diferentes. Ah, é? Olha que coisa mais linda. Olha, mostrando que realmente gracinha. questões importantes para toda a família. Ai, amei. Esse é Olha, meu. um grande Esse é meu. Não, presente esse que é a meu, gente Suzy. pode ser. Gostou?
Eu gostei, esse é meu. Não, Você esse fica é com meu, outro mas mais eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar de presente outro, viu? Olha aí os valores também. Você fica com é outro muito bom a gente agradecer as pessoas que a gente ama assim, com essas pequenas lembranças que têm mensagens fundamentais para o nosso dia a dia. Legal. Bom, querido, eu quero lhe agradecer muito. Nosso querido Anderson deu realmente assim um show mostrando como é importante a gente fomentar esses valores. Muito obrigada pela sua participação, viu? E olha, espera aí, gente, tem mais. Vamos ver essa questão tão importante da gente cuidar da nossa garganta, dos nossos ouvidos. Vocês vão adorar essa exposição. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já no nosso quadro Faça Junto no nosso programa de hoje. Até já!